Fala, turma, beleza? Então, mais um vídeo aqui no canal. Hoje o foco do vídeo, então, é explicar para vocês como é que meus livros podem ajudar na graduação de vocês, independente se for química, física ou engenharia. Então, antes de eu iniciar o vídeo, vou mostrar mais ou menos o que eu vou falar hoje, né? E vai ser o quê? Eu vou explicar primeiro como é que é um curso de química, porque muita gente me perguntou, pô, como é que pode um professor de química estar explicando, explicando termodinâmica, sendo que é uma área da física, e aí depois ele diz que termodinâmica, na verdade, se tu aplicar, vira fisicoquímica, como é que funciona essa ideia, né? E coisas que eu abordo bastante no meu livro sobre a história. E também depois eu vou explicar como é que funciona o curso de física, o de engenharia, que é o mais aplicado, e também algumas práticas, né, que a gente pode ter para ler e também para aprender realmente significativamente, apesar de que eu vou ter um outro vídeo sobre como realmente a gente aprende a aprender, que é uma coisa que eu estou pesquisando aqui para fazer um vídeo legal para vocês, que tem gente que tem muita dúvida nisso aí, que é o que eu chamo de aprendizado significativo, tá? Então vamos lá. Então o primeiro ponto é o seguinte, como é que funciona o curso de química, tá? Então, o primeiro semestre, acho que todos os cursos, tá? A gente sempre tem pelo menos o primeiro semestre, ou o primeiro ano, ou até os 4 semestres, né? Que seriam os 2 anos iniciais, como um curso base. Então, na física, a gente tem aquelas 4 físicas, a química também presencia essas 4 físicas, só que a gente não tem a física 2. O que envolve a física 2, tá? A física 2, na maioria dos cursos, é onda, oscilações, óptica, coisa do tipo, tá? Então, é uma aplicação de mecânica, e aí no final do curso costuma ter termodinâmica. E aí ali que mora o problema, que é realmente por onde eu comecei a escrever meu livro, né? Que o problema principal de termodinâmica é que ela é muito ampla. Então, o físico, a parte de termodinâmica clássica, ela é ampla para o físico, e depois ele aprofunda isso em mecânica e estatística. Então, no curso de química, a gente não tem a física 2 porque a nossa físico-química um é a termodinâmica clássica. Então, na verdade, a gente inicia da mesma maneira como qualquer físico vai iniciar, que tu vai olhar lá a questão dos coeficientes de gases, tu vai ter teoria de gases ideais, gases reais, tu aborda isso depois aplicado nos sistemas gasosos para a teoria cinética dos gases, que pelo menos é a base, né, que a gente tem, a base microscópica, e aí sim a gente aplica nas leis da termodinâmica, a primeira, a segunda lei, e aí no meu livro a gente vê equilíbrio químico, que é uma coisa que é bem polêmica, por quê? Porque equilíbrio químico, por mais que muitos dizem, mas daí já é química, já não é mais termodinâmica. Então, só que a ideia de equilíbrio não necessariamente é equilíbrio químico, tá? É um equilíbrio de potenciais termodinâmicos. E a física, ela tem esse equilíbrio de potenciais termodinâmicos, só que daí depende da faculdade que tu tá. Na Fisicoquímica 1, esses equilíbrios eles vão estar ali, tá? Na física, o que pode acontecer? O professor ele mostra brevemente que existe um equilíbrio de potenciais termodinâmicos, principalmente com energia interna, entalpia, e aí, claro, a abordagem da entropia na segunda lei. E aí ele aprofunda isso em mecânica estatística, que seria onde seguiria a física, tá? E a química ela vê essa abordagem breve porque depois a gente aprofunda em termodinâmica estatística. Só que depois de Fisicoquímica 1, que é a termodinâmica clássica, a gente teria Fisicoquímica 2 e Fisicoquímica 3, que seriam as aplicações da termodinâmica clássica em sistemas líquidos, né, sistemas químicos, que é o meu livro de Fisicoquímica. E aí o meu livro de Fisicoquímica, ele pega tanto as duas fisicoquímicas que a gente tem na graduação, tá? E também pega um pouco de química analítica clássica, que é o primeiro nível de química analítica que a gente tem, que são os equilíbrios ácido-base, tá? E pega um pouco de química analítica 2 porque tem a ideia de potencial redox, mas a gente não vai entrar nessa abordagem aqui, porque tem muitos cursos que costumam aprofundar bem mais. Então eu não vou dizer também que pega química analítica 1 e 2 porque daí eu acho que já seria um livro que eu acho que poderia estar ultrapassando ali a minha abordagem. Então, assim, os dois livros, para quem está fazendo química, são completos, tá? Não vai ter o que adicionar. Claro que muitos vão poder dizer o seguinte, professor, mas olha só, eu sei que fisicoquímica tem a abordagem de cálculo multivariável, que a gente utiliza, por exemplo, no próprio Pila, né, que é a capa aqui do canal, no sentido do vídeo do canal, o próprio Pila ele aborda de maneira dos potenciais termodinâmicos com cálculo multivariável, que a gente utiliza derivada parcial. Isso não está no teu livro, né? Teu livro é de ensino médio, então isso aí está faltando. Pois é, mas a questão é a seguinte, tá? Se tu estiver fazendo química, a tua Físico-Química 1 vai abordar isso de maneira breve, tá? Porque o professor ele vai estar mostrando a diferença de função de estado e função de trajetória, que eu mostro no meu livro de uma maneira qualitativa e filosófica, tá? E aí tem muita gente que realmente mostra da maneira do cálculo, que é uma matemática um pouco mais robusta, assim, mas tem muito professor que não aborda, que ele vai abordar isso em termodinâmica e estatística, e no caso a física vai aprofundar em mecânica e estatística. Então por isso que às vezes tem muito físico que fala, porque o livro não é avançado o suficiente. Então, cara, mas ele não vai ser avançado se tu tá pensando lá na frente, se tu tá pensando em mecânica e estatística. Se tu tá fazendo a termodinâmica de física 2, tu vai ver que o livro é mais que suficiente para ti. Porque às vezes o físico ele tem uma abordagem totalmente diferente.
Então, para química, podem ter algumas pessoas que dizem, ah, não é o suficiente ainda. Pois é, mas é que assim, depende do curso que tu tá. Tem professores, tem graduações que não abordam esse cálculo multivariável. Por quê? Porque tu está fazendo Físico-Química 1, às vezes no terceiro semestre. No terceiro semestre tu ainda não domina essa matemática, que além de robusta, ela também envolve uma maturidade que tu tenha. Então, às vezes não adianta tu abordar ela no sentido de tipo, ah, vi e realmente sou muito bom nisso, porque às vezes não tem nem muito o que perguntar. Porque esse tipo de relação tu aprofunda mesmo em termodinâmica e estatística. Então, o físico, ele demora para ver isso aí. Então, por isso que esse meu livro de termodinâmica clássica, para quem está fazendo física 2, olha, aborda muito mais, porque tem vários cursos, e aqui relatos de professores de física também, que eles dizem, olha, eu estou lendo esse teu livro e parece que eu não aprendi termodinâmica, porque realmente eu não vi isso na faculdade. Por quê? Porque em Física 2 foi terrível, tá? E também a ideia de tu ver em mecânica estatística já com essa matemática das derivadas parciais, que é como o Kalin, que é um livro bem famoso, aborda. Só que o Kalin, ele supõe que tu sabe muito bem termodinâmica. E isso é uma coisa complicada, porque a gente vem de Física 2, né? E na verdade, Física 2, geralmente eles usam a coleção do Moisés, que ele aborda bem termodinâmica, eu acho que ele faz uma abordagem boa, mas ele não mostra realmente alguns detalhes, alguma, sabe, como é que eu vou dizer, uma abordagem geral, mas também ao mesmo tempo objetiva. Eu acho que ele passa pelos conceitos, ele mostra a nível matemático, tanto que ele coloca lá as derivadas parciais, mas elas simplesmente surgem. Então ele supõe que tu já sabe a matemática, tu entende que aquela derivada parcial lá ela foi desenvolvida de algum lugar, porque na verdade tu pode fazer de algumas abordagens da mecânica, né? Só que claramente essa maturidade o aluno não tem, porque tu tá fazendo física 2 no segundo semestre. Então tu pega o Moisés e tu tá vendo cálculo multivariável ao mesmo tempo, sabe? Então o aluno às vezes ele gosta muito de falar mal de algum livro ou falar mal de alguma abordagem, só que às vezes o cara que tá falando mal, ele tá no sexto, no oitavo semestre, quando ele já tem maturidade, ele já passou por isso, ele já estudou realmente por conta, e aí é diferente. Entende? O cara que está no segundo semestre e está pegando um livro como esse e ele apanha e não está na aula, mas o professor mostrou, só que não tá, sabe, não tá de maneira detalhada, e aí depois o cara vai ver em termodinâmica e estatística, e daí ele entende, daí ele volta e começa a comentar. Pô, cara, sabe, é que nem eu mandei ali no vídeo anterior sobre a romantização de livros didáticos. Acaba que o aluno, ele fala de uma maneira que ele não tá se expressando da maneira real como ele deveria se expressar. Ele tá se expressando depois de já ter visto isso. Então, essa ideia de tu aplicar os meus livros na graduação tem muita profundidade, tanto na ideia filosófica, como na ideia também de construção do conhecimento. Que é uma coisa que, às vezes, a gente quer pegar o livro mais avançado, porque a gente pensa, ah, é aí que eu vou aprender. Só que tem dois poréns, né? Primeiro, o livro avançado, ele está supondo que tu sabe muito bem os conceitos base, que às vezes pode ser a matemática, tá? E às vezes também pode ser um pré-requisito, quase como se tu já tivesse ouvido falar de termodinâmica, que é principalmente o Kalin, quando a gente pensa, ah, vou primeiro ver pelo Kalin, e aí depois eu só aprofundo para estatística. Só que na parte de clássica tu já apanha, porque ele já supõe que tu sabe clássica, entendeu? Ele está revisando. E o segundo ponto são os exercícios. Porque muita gente pega e fala, ah, professor, mas os exercícios são nível ensino médio, sabe? Tá, é turma ITA, mas tipo, é álgebra, é continha, isso aí eu não faço na faculdade. Então, cara, mas assim, o que eu vou dizer pra ti é o seguinte, não menospreza isso, tá? Porque muitas vezes tu vai cair em continhas, tá? Muita gente aí que tá fazendo, sei lá, cálculo, vê que tu às vezes cai numa álgebra que tu tem que resolver, ou então, sei lá, integral por partes, são coisas que o cara tem que ter noção. E outra coisa também, né? Termodinâmica, pessoal, é uma aplicação dos sistemas gasosos em questões do cotidiano, em questões de, sei lá, engenharia, ou alguma questão bem específica, assim, de alguma questão de, sei lá, de física do estado sólido, ou até mesmo matéria condensada, que são mais ou menos áreas que a gente tem separado, né, mas que no final das contas vão se unir. Então, como eu falei, né, voltando naquele papo que eu tinha dito, sobre o aluno ele tá falando isso depois ele já ter passado por isso. E aí, como ele não estudou de maneira devida, né, porque, sei lá, teve dificuldade na aula, ou então ele pegou um livro muito avançado, aí é muito fácil falar. Então, depois que tu passou dessa parte, realmente fica fácil julgar um livro, tá? Então, para encerrar aqui a sessão de química, tá? Vale muito a pena, tá? Vocês vão ver que vocês vão ter dificuldade, mesmo pegando, sei lá, o Kalin, tá? O Kalin eu acho que é o principal, né? Que muita gente pega para avançar, tá? Tem gente que pega o Atkins também, o que é de físico-química e fala que é avançado, mas também o Atkins, ele tem o problema de que a questão dos exercícios, às vezes, ilude a gente, porque avança muito rápido e os exercícios acabam sendo bem base, tá? E também ele supõe que tu tem quântica, porque ele entra lá em soluções reais e tudo mais, e aí sim, daria para dizer que isso, entre aspas, seria uma falha do meu livro de físico-química, tá? Mas daí foi que eu falei, soluções reais, pessoal, às vezes é mostrado como se fosse um coeficiente,
Tá? Então, o cara não faz realmente abordagens avançadas de soluções reais, porque, que nem eu falei, tu tem que aprofundar em termodinâmica e estatística. Então, às vezes, a parte de fisicoquímica, ela é bem breve. Então, se fosse para abordar brevemente num livro, só para dizer que tu viu o coeficiente, então não abordo. Até porque, na verdade, para entender soluções reais e ter o coeficiente lá de atividade, entender a teoria de Debye-Hickel, tu tem que ter uma base de quântica. E aí, se tu não tem a base de quântica, porque a gente está fazendo física 4, mas ao mesmo tempo tu está vendo fisicoquímica 2, né, que os semestres estão sendo equivalentes, tu não tem essa base. Então tu demora para ter essa maturidade. Então foi isso que também eu pensei na hora de escrever, tá? Na parte da física eu já falei, tá? Porque na verdade física e química é muito parecida essa parte termodinâmica. Aí daria para perguntar, tá, mas professor, vale a pena o físico comprar fisicoquímica e estudar? Então vou falar bem a verdade, tá? Eu não vou dizer que é desfocado tu estudar fisicoquímica, tá? Porque eu acho que o físico ele tem que ter uma base boa de termodinâmica para poder estudar fisicoquímica, tá? Mas acho que assim, se tu quer se aventurar para realmente entender a aplicação de termodinâmica, eu acho que vale a pena, tá? Pode tu ter dificuldade depois em física da matéria condensada por não saber fisicoquímica? Talvez, tá? Porque tem alguns cursos que eles utilizam de algumas coisas de fisicoquímica na parte de matéria condensada, principalmente com diagrama de fases, equação de Clapeyron-Clausius, que é a primeira parte de fisicoquímica, né, que tu aborda com propriedades coligativas, mas daí depende da abordagem, né, porque física da matéria condensada eu acho que também é opcional em muitos cursos, então eu diria assim, para termodinâmica clássica é fundamental que o físico leia. Tá? Mesmo que ele invente de dizer, mas não é focado, ou porque envolve química e tal, porque os cursos têm química geral. E a química geral que geralmente os alunos veem, está nos dois livros. Então, por exemplo, na parte de termodinâmica clássica ali, o que tu vai ver? Tu vai ver termoquímica, tá? Que tu vai ver numa química geral, tá? Tu vai ver equilíbrio químico, tu vê numa química geral também. Aí tu vai ver pH, que está em fisicoquímica, tá? Tu vai ver eletroquímica, que está em fisicoquímica também. Mas tá mais aprofundado. Sim, porque tu está aplicando termodinâmica, entendeu? Quando tu vê química geral, tu vê aquela química geral de primeiro semestre, que é coisa de ensino médio. No livro de fisicoquímica, eu estou abordando a termodinâmica na química. Então, tipo, realmente tu tá aprendendo efetivamente. Por isso que eu falei que não é desfocado no sentido de tu aprender, mas para um aluno que, sei lá, tá pensando em, sei lá, fazer radiação, né? Ou alguma coisa de, sei lá, relatividade, que é bem comum dos físicos, é claro que daí, de certa maneira, vai ser desfocado. Mas o cara que vai trabalhar com alguma coisa que envolva termodinâmica, ele tem que saber disso. E às vezes tu vai ver isso, sei lá, no mestrado, doutorado, que é o que acontece com muita gente. O cara às vezes está no doutorado, e aí ele está vendo com uma coisa, ou alguma pesquisa, e daí ele tem que entender estrutura de bandas, e aí isso envolve química. Entende? O cara tem que ver ali porque ele tem que entender a questão de átomo, molécula, aproximação, e aí o cara volta para química. Então, às vezes muita gente fala da graduação, só que você tem que entender que a graduação é uma base geral para todas as partes. E aí depois, quando o cara aprofunda, ele vai utilizar alguma coisa específica, tá? E aí, por último, né, para terminar o vídeo, a parte da engenharia, tá, pessoal? Engenharia tem um pouquinho de diferença, tá? O que vai acontecer aqui? Termodinâmica é comum para todas as engenharias, tá? Independente da engenharia, todas elas têm que ver termodinâmica. Todas as engenharias também vê química geral, tá? Acho que é muito raro alguma engenharia não ver química geral. E aí a diferença é aprofundado, né? Aprofundado, a termodinâmica não vai ver mecânica estatística ou termodinâmica estatística. Eles vão entrar em transferência de calor ou massa, que é quase que, tipo assim, como é que eu vou dizer? É quase que uma termodinâmica fora do equilíbrio, tá? Porque tu está lidando com a situação temporal. Mas tu tem que ter muito bem as coisas da termodinâmica para entender. E aí tu vai dizer, tá, professor, mas então, tipo, é meio que base, né? Para engenharia, então é um livro bem base. Então, só que assim, ó, por incrível que pareça, por mais que seja base, tá? Os exercícios do ITA envolvem algumas coisas de transferência de calor e massa. Aí tu vai dizer, mas o ITA não vai cobrar aquela matemática tão difícil. Sim, ele não cobra, mas os sistemas que eles colocam, né? Sistemas de tipo assim, sei lá, tá entrando um gás, daí faz a reação química, daí sai no outro lado. Esse tipo de coisa são coisas que, por exemplo, a engenharia química faz, tá? A engenharia mecânica faz também, só que ela faz na base da mecânica de fluidos. Então eles têm termodinâmica e aí aprofundam em mecânica de fluidos. A engenharia química tem termodinâmica, tá? Que em algumas engenharias até é físico-química 1, que nem eu falei. Tu tem físico-química 2, que é o próprio livro que eu tenho aqui, tá? Vai ver a mesma coisa. E aí depois tu aprofunda, por exemplo, de transferência de calor, tá? E aí pode ter transferência de massa também, os dois juntos e tal. E aí tem ainda mais específico, eu não vou abordar aqui, porque é uma coisa bem específica, é a cinética de reatores. Só que cinética de reatores é tudo junto e misturado. Tu vai olhar mecânica de fluidos, tu vai ver termodinâmica, tu vai ver potencial. Tem muita coisa aqui para utilizar. Então a engenharia química seria, entre aspas, né, a mais aloprada de aplicação da termodinâmica, tá?
Os meus 2 livros ali seria o mínimo que tu tem que saber. Para engenharia mecânica, eu diria que só termodinâmica. Eu acho que físico-química já é desfocado para engenharia mecânica, que é o curso que vê. E o resto das engenharias é termodinâmica, entende? Não tenho por que aprofundar em físico-química, tu não vai utilizar, tá? Teria o papo, né, da engenharia ambiental, porque a engenharia ambiental ela lida com termodinâmica, obviamente, que nem eu falei, e lida com físico-química, tá? Só que daí vem aquela pergunta, pá, professor, mas será que físico-química já não é demais para engenharia ambiental? Porque eu conheço curso de engenharia ambiental que não tem físico-química, ele só tem termodinâmica. Por quê? Porque a físico-química acaba sendo muito aprofundada para eles e aí às vezes não tem. Só que, por exemplo, eu conheço uma colega que ela estava fazendo um mestrado em engenharia ambiental e aí ela teve que lidar com uma coisa de pH, o que é completamente comum, né? Porque obviamente engenharia ambiental não vai lidar com sistemas aquosos. E ela disse que tinha tido só fisicoquímica, entre aspas, né? Que era da química geral dela. Então ela viu aquele pH lá no primeiro semestre e ela não sabia aplicar. E aí tudo bem, daria pra dizer, pô, professor, mas aí é muito, né? Tipo, eu vou estar lendo um livro de fisicoquímica que é bem avançado e eu só precisava saber pH. Concordo, mas é aquela coisa, né? Tipo, a gente não pode fazer o pacto com a mediocridade, né? Pensar, pô, é desfocado ou porque é avançado, não vou estudar, não vai valer a pena. E outra coisa, né, pessoal? Vocês têm que pensar que ler livro, principalmente quando envolve física, química e matemática, não é só ler, né? Vocês têm que fazer exercício, vocês têm que exercitar. Não é só simplesmente ler. Ninguém aqui estuda matemática lendo. Tem que provar teorema, tem que saber demonstrar, tem que saber pensar em um problema mais difícil, né? É uma ideia que às vezes demora para tu fazer, porque tu tem que estar numa pesquisa, tu tem que ter passado da graduação, mas é aquela coisa, vocês não podem pensar também que o livro ali é só para eu passar na disciplina e não vou usar mais. Pô, pessoal, o trabalho da editora, com capa dura, sabe? O foco na filosofia, na história, tem todo esse ponto de tu querer usar o livro para a vida toda. E nós que somos acadêmicos, alguns aqui, professores que utilizam meus livros, sabem muito bem que a ideia não é só ficar resolvendo questão. Não, eu não escrevi o livro só para ter a resolução da questão e aí o professor poder utilizar na aula. É uma ideia de tu aprender de uma maneira diferente, não ser aquela coisa mecânica, não ser aquela coisa muito direta e reta, que é uma frase e aí já tem uma equação. Não, é tu desenvolver a equação, contar a história. Então, os livros são ricos por isso, tá? Então, para finalizar aqui, claro que vocês podem comparar, quem quiser mandar pergunta aí nos comentários eu sempre respondo, mas assim, tem essa ideia de que não é só pelo livro e pela disciplina, tá? É uma coisa da vida toda. Então, analisem o currículo de vocês, vejam o que vale a pena estudar e conhecimento não ocupa espaço, tá? O momento que vocês começarem a ampliar e pensar que a química, apesar de ser o patinho feio das exatas, que é um livro um vídeo que eu também vou fazer, não é essa coisa de tipo, desfocado. É só porque a maneira com que é ensinada, infelizmente, está defasada. Sabe, até os próprios livros didáticos, eles repetem. Tu vê que tu pega um livro A, B, C, tu compara, parece que eles ensinam da mesma maneira. E aí tudo bem, daria pra dizer, professor, mas tu tá tentando reescrever a roda, não vai mudar nada. Então, mas a ideia é pra a gente tentar mudar aos poucos, né? Então não é só fazer questão e realmente entender a história e seguir em frente. Certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, larga ali o comentário. Vou estar aí para responder. Feitoria!